Estamos retornando ao segundo bloco do programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. Rafael Cauturo. E nós aqui divagávamos no intervalo sobre o conhecimento do staff dos hospitais desses protocolos para transplante. E certamente temos que evoluir mais e mais. Mas, doutor Rafael, temos uma central em Porto Alegre. Como é que isso funciona? Nós temos uma central para coração, para pulmão, para rins, para córneas. Tem uma fila. Como é que o paciente receptor, como é que ele entra nessa central? Como é que ele aguarda o seu período de ser chamado? É por idade? É por tempo da doença? Como é que isso funciona? Essa é a outra grande dúvida na captação do transplante. É o critério de distribuição de órgãos. Então, perfeito. Essa central de transplante é uma só, é a central de transplante do Estado, é ela que coordena as captações dos vários hospitais do Estado e é ela que faz a distribuição. Essa distribuição é feita por critérios pré-estabelecidos. Hoje, a gente sabe o critério para transplante, para fila de espera do fígado, do rim e assim por diante. Cada lista, e é bom que se diga que é uma lista única estadual, ou seja, todo mundo que precisa de órgãos está na mesma lista, né? E essa lista é organizada então nessa central e dependendo do órgão, os critérios são definidos. Fígado, por exemplo, o critério é a tipagem ABO, então tem que ter a compatibilidade ABO do tipo sanguíneo e tem que ter a ordem da lista por gravidade. Então, aquele paciente que tem insuficiência hepática no estado que é o mais grave, que é o mesmo tipo de sangue daquele fígado doado, é para ele que vai ser esse órgão. Então, o fígado, por exemplo, então é a tipagem ABO e a gravidade da doença. Coração, por exemplo. O coração é uma lista única estadual, coordenada pela mesma central de transplantes, que o critério é tipagem sanguínea e a questão anatômica. Então, tamanho do doador, tamanho do receptor e tempo de lista. O rim é um pouquinho diferente. O rim é uma pontuação que é feita por tempo de lista, por idade, tempo em diálise e o que conta mais, muito mais que isso, é a compatibilidade do rim doado com a pessoa que vai receber. Então, a pessoa que é mais parecida com aquele rim é a que vai provavelmente receber esse órgão. Então, isso se conseguiu, com esses critérios claros, tirar aquela dúvida que existia, porque as pessoas não conheciam. Então, é natural que tivessem dúvida mesmo. Como é que se dava a distribuição? Um rim doado em Santa Maria, ou em Passo Fundo, ou em Porto Alegre, seja a cidade que for, ele vai ser distribuído conforme esta lista única. Não tem como não ser pela lista única. E outro detalhe interessante, bom, uma vez definido assim, vai para um paciente João que mora em Porto Alegre, por exemplo. Ou que mora em Santa Maria, para a gente fazer um exemplo mais regional. Assim. Um órgão doado em Santa Maria, um rim, por exemplo, que é um transplante que se faz aqui em Santa Maria, ele, baseado nessa lista única, o primeiro da lista é o seu João de Santa Maria. Esse órgão, para a gente conseguir fazer essa compatibilidade, esse órgão teve que ir a Porto Alegre. Então, todos os órgãos doados, eles vão a Porto Alegre e a partir desse momento eles são distribuídos. No caso do exemplo que eu dei, esse rim volta para Santa Maria e vai ser transplantado aqui em Santa Maria, no seu João. Fígado, que é um transplante que se faz em Porto Alegre, esse fígado vai para Porto Alegre. Se vê qual paciente vai receber esse fígado de acordo com os critérios da lista única de fígado e ele é transplantado no hospital em que ele está vinculado. Então, essa parte de distribuição é muito clara, assim, é bem tranquila. Não eu acho que é assim, eu acho que é o seu João, eu acho que é o seu José, não. A lista única é clara, assim, conforme o órgão tem os critérios e a lista é estanque. Então, isso é bem transparente. Bom, e nós ficamos nos perguntando, né? Todo um processo cultural de aprendizado e insistência com as equipes intra-hospitalares, com a comunidade em geral, isso não pode ser só aquelas datas simbólicas, como nós estávamos falando há pouco, né?
Tem que haver uma continuidade nos programas governamentais e das entidades com esse fim, né? Então, hoje, como é que nós estamos em relação ao número de transplantados? Nós estamos progredindo, já que nós temos já uma organização de uma central em Porto Alegre, algumas outras centrais regionais, existem protocolos. Nós conseguimos aumentar o número de transplantes no Rio Grande do Sul, isso diminuiu, isso está igual. Como é que isso está se comportando? Exato. Já que temos toda essa organização, como é que está a eficácia do processo, né? O processo, assim, desde 2005, ele teve um ganho de qualidade grande. Então, de 2005 para cá, o número de transplantes, até 2005, o número de transplantes era razoável, digamos assim. Em 2005, o Estado teve um ganho de doações que se manteve, né? Até em 2008, 2009, houve uma queda, isso foi bem divulgado na imprensa, que a gente tinha uma posição de destaque no cenário nacional e a gente começou a perder isso. E agora em 2010, pelos dados que a gente tem, 2010 começou a recuperar essa queda que teve nos últimos 2 anos. Mas desde 2005 a 2010, a gente está mais ou menos no mesmo patamar em termos gerais. Se a gente for ver a lista de espera de córneas, por um transplante de córneas, esse teve uma evolução muito boa. Em 2008 tinha mais ou menos 1.500 pessoas aguardando um transplante de córnea. E hoje tinham 710 pessoas. Ou seja, assim, essa lista de espera diminuiu, claramente baseado em aumento de transplante. Aumento de organização de equipes transplantadoras e aumento de equipes que de fato conseguem fazer a captação da córnea, né, a doação das córneas. Então, de maneira geral, eu acho que 2010 foi um ano muito melhor que o ano de 2008 e de 2009. Em termos históricos, nos últimos 5 anos, a gente está meio no mesmo patamar. E essa melhora, que a gente almeja melhorar nos próximos anos, essa melhora não tem como não passar pela divulgação e a mentalidade, que a gente com o tempo chama de cultura, a gente transparecer mais cultura doadora. E isso é um trabalho lento, né? Eu comecei a trabalhar com isso em 2003 e certamente hoje a gente está muito melhor que estava em 2003. Mas é um caminho lento, que não se melhora muito rápido. Mas é um caminho a ser trilhado. Então, o que eu posso te dizer, assim, em termos de eficácia desses processos todos, a gente está indo bem, mas tem condições e poderia estar muito melhor. Muito melhor. E se a gente olhar para a nossa região, Santa Maria, eu acho que o comentário é o mesmo. Nós estamos, desde 2003, com números de captação e doação, números semelhantes aos do Estado, mas pela experiência que a gente tem dentro dos hospitais, esse número podia ser muito melhor. Se a gente tivesse, de fato, um apoio maior para a comissão, se a gente tivesse, de fato, uma cultura intra-hospitalar, como tu falaste, da staff, o próprio staff do hospital tem que ser melhor trabalhado, e assim como a comunidade, que eu acho que, e aí que eu me refiro, que nos últimos 7 anos melhorou muito, em termos de esclarecimento sobre doação e positividade sobre doação, embora isso seja uma opinião minha. Não temos um dado para dizer que a população doa mais hoje que doava antes, mas certamente ela está mais esclarecida. Bom, nós vimos alguns esclarecimentos com o Dr. Rafael, vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir.